Eu sou uma pessoa que gosto de imagem, eu gosto de música, gosto de palavras, e acho que não tem nenhuma maneira melhor de fazer as pessoas entenderem um pouquinho desse sentimento que tem no nosso coração mesmo, né? Como eu disse, acredito mesmo que todo mundo tem essa vontade, essa necessidade de fazer o bem através de alguma coisa, através de projetos, seja na sua família, seja com os outros. E eu vi que tinha mesmo um buraco muito grande aí de aonde, como, num meio que a gente está vivendo hoje, num ano tão especial e tão peculiar que a gente está vivendo esse ano, como que as pessoas encontrariam um local seguro, transparente, com credibilidade, com tudo que elas precisariam, incluindo o processo de doação online. Hoje a gente está falando, o vídeo, né, fala de compartilhar. Realmente as pessoas estão compartilhando cada vez mais ideias, cada vez mais elas estão se tornando jornalistas do próprio meio que elas vivem, então elas compartilham fotos, compartilham vídeos. Essa ideia do compartilhar em uma maneira online, é aquilo que eu tenho como proposta do projeto da Fundação Amor Horizontal, que é o primeiro projeto mesmo, o que a gente chama de plataforma de e-donation. Então, ela funciona com a inovação, com transparência, com comprometimento, prestação de contas, confiança e respeito. A nossa missão é estimular doações como forma de valorizar o amor ao próximo e contribuir para uma sociedade melhor. Então, como missão, realmente a Fundação ela vem para conscientizar, né? Eu digo que a última coisa que vai acontecer é o produto chegando a uma criança que precisa, mas aonde ela começa o sentimento é no coração da gente, e é esse sentimento de amar e de doar. E a visão é ser pioneira em donation de forma confiável, eficaz, garantindo a entrega de produtos de qualidade a instituições com maiores necessidades. Então, como que funciona essa plataforma? Então, a mecânica da plataforma ela une os fornecedores, que são empresas que nos dão produtos disponíveis para compra com um valor muito abaixo do mercado. Então, aí já inicia um diferencial da Fundação, que é, eu quero doar, aonde que eu compraria? A gente disponibiliza essa facilidade com o parceiro, com as empresas distribuidoras e fornecedoras. A gente está unindo os doadores, então, aqueles muitos, eu acredito que vocês também que estão aqui, a gente tem como melhorar, e eu vou passar aqui para o meu conselho também estar falando um pouquinho com vocês sobre isso, mas de melhorar, de aumentar esse número de doadores e o potencial de doação que cada um tem, né? E isso junto com organizações não governamentais. Então, a Fundação, a gente vai falar também um pouquinho como que é esse critério, como que a gente escolhe, como que a gente seleciona, qual é o processo de visita. E tudo isso é feito minuciosamente pela equipe da Fundação para dar mesmo essa garantia, essa credibilidade para o doador e essa segurança que eles estão doando para um local que realmente precisa e realmente faz um trabalho que a gente está colocando o nosso nome ali para dar essa credibilidade. E eu queria passar um pouquinho para o Dr. Marcos, para a Márcia, para falarem um pouquinho sobre o cenário de doação hoje no Brasil, né? A gente está falando de um projeto que tem, eu brinco que eu sou o espírito inovador e eles são o meu conselho experiente que coloca mesmo as asinhas para dentro, né, da Carol quando precisa, mas que tem uma noção muito grande do que é o terceiro setor do Brasil, né? Eu comecei a fazer esse projeto e fui me informar e vi que era um mundo enorme, maravilhoso e muito vazio ainda, né? Quantas empresas, quantas pessoas, quanto a gente poderia mobilizar através de um projeto como esse, outras empresas, outros doadores, e fazer assim girar a economia de uma forma muito mais estável, muito melhor, muito mais benéfica para o outro, sem pensar somente no seu próprio interesse. Então, queria passar para o Dr. Marcos falar um pouquinho dessa história. Bom, muito obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nessa empreitada, né? É uma constatação importante, e é uma constatação que vem da McKinsey,
como uma grande empresa de consultoria mundial, a nossa baixa contribuição como cidadão para a sociedade. O Brasil ocupa uma posição vexatória com relação ao ranking mundial de doação. Nós nos colocamos aí como uma potência econômica, 7ª, 8ª, talvez despencamos um pouquinho com a situação que a gente está vivendo hoje, mas a grande verdade é que a gente é número 91 no ranking de doações. E mostra uma coisa muito interessante, né? Enquanto um cidadão americano doa mais ou menos 3% daquilo que ele ganha no ano, o brasileiro doa alguma coisa que está em torno de 0,5% ao ano. Isso quer dizer o seguinte: nós crescermos 6 ou 7 vezes do que nós poderíamos crescer, não é um sonho, é quase que uma obrigação de um país que trabalha num regime capitalista e tem a chance de, voluntariamente, você, de maneira democrática, servir a população. Hoje, as organizações sociais no Brasil chegam mais ou menos a 290 mil. Isso representa que, nos últimos anos, nós tivemos um crescimento quase de 10% ao ano no número de organizações não governamentais. E o que aconteceu foi que nós não tivemos um crescimento das fontes de sustentação. O resultado é que você tem muita organização social que está fechando, organizações sociais que estão inativas, organizações sociais que não conseguem fazer com que os seus bons propósitos se transformem em realidade. E essa história que a gente está contando mostra muito de que o Brasil é um país que conseguiu fazer uma coisa estranha para o mundo da filantropia. Muito recentemente, vocês viram que o governo veio muito feliz contar que tinha estabelecido um novo marco legal para fazer financiamento público das organizações da sociedade civil. No mundo nosso, isso chama-se organizações não governamentais, porque elas passam a depender de dinheiro do governo e não da cidadania. O que representa um grande desafio para todos nós como brasileiros. Então, entender a proposta da Carol, entender a proposta do Amor Horizontal, entender uma proposta de que tem brasileiros e brasileiras com muita vontade de contribuir para o bem-estar dessa nação. É entender que, às vezes, você precisa ter instrumentos novos, você tem que fazer novas maneiras de provocar o sentimento de solidariedade. E esse sentimento de solidariedade, ele existe. Só que ele existe de uma maneira bastante complicada no Brasil, porque, só para vocês terem uma ideia, 2/3 das doações que se fazem no Brasil se fazem para a sacolinha das igrejas. Isso representa que você tem o doador, só que a gente não sabe como é que essa doação contribui para o desenvolvimento social. Esse é um grande desafio. Quando eu sou assistencialista, quando eu sou um participante do desenvolvimento social. Participar do desenvolvimento social é fazer o indivíduo andar com as próprias pernas, é fazer com que o indivíduo ganhe liberdade de poder fazer com que o seu potencial seja exercido em plenitude. E isso é o que se procura com o desenvolvimento. O que a Carol veio a propor é um instrumento que aproxima os doadores individuais de casos concretos, onde essa concreção foi validada, onde essas organizações foram buscadas a dedo. São organizações que as pessoas podem confiar porque, primeiro, o Amor Horizontal confiou. Primeiro, o Amor Horizontal verificou. E está dando a chance para as pessoas que não têm o hábito de doar, ter a garantia que a doação deles vai para o lugar correto. A segunda coisa que a proposta está fazendo, que é muito importante, ela está abrindo para os empresários e para as empresas continuar exercendo o seu papel como agente econômico da sociedade, produtor da riqueza, dentro de uma economia de mercado, mas está propiciando a eles fazerem isso de uma maneira em que também pode-se colocar generosidade dentro do seu aspecto comercial. Então, essas duas pontas, que é a ponta do receptor e a ponta do parceiro que está entrando na jogada, está fazendo com que o modelo seja um modelo novo. Estamos vivendo uma modalidade, um momento da nossa história muito forte,
alguma coisa que vocês já ouviram falar, o crowdfunding, quer dizer, quando você financia através de muitos. Esse instrumento é um instrumento de crowdfunding, é um instrumento importantíssimo de fazer com que as pessoas sejam sensibilizadas para o trabalho. Então, é um prazer muito grande, Carol, eu quero te cumprimentar pela força de vontade, pelo denodo que você demonstrou durante esse período, e com muita alegria a gente está servindo a esse propósito que você nos trouxe a fazer parte. Muito obrigado.